Hoje eu estou pensando aqui no tempo que nós vivemos. Tempos que cada um fala, cada um defende um ponto de vista. Muita gente defende ideias, partidos, um líder, segue artista, segue cantores, segue fulano, ciclano. Um tanto de gente briga por esse ou por aquela pessoa. E nós vemos que muitos são presos, são acusados por defenderem pontos de vista, por declararem aquilo em que acreditam e por aí vai. O evangelista cristão Marcos, no Novo Testamento bíblico, conta que Jesus, depois de ser traído por um de seus seguidores mais próximos, o Judas Iscariotes, foi levado preso aos líderes religiosos dos judeus na época. Eram os invejosos da época, que viam um povo, uma multidão cercar Jesus, maravilhados pelo ensino dele, pelo que ele ensinava com autoridade e tinha compaixão das pessoas. O Evangelho segundo Marcos diz o seguinte, daquele momento inicial quando Jesus foi preso. Está no capítulo 14 do Evangelho segundo São Marcos, a partir do verso 55. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Jesus estava falando sobre o templo de adoração dos judeus lá em Jerusalém. E nem assim o testemunho daquelas falsas testemunhas eram coerentes. Levantando-se o sumo sacerdote no meio daquele povo ali no sinédrio, no tribunal de julgamento, perguntou o sumo sacerdote a Jesus: nada respondes ao que estão depondo contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Então Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia, que vos parece? E todos julgaram Jesus, o réu, à morte. Até aqui no verso 64. E o que temos nesse texto que a gente leu é que o próprio Deus, feito gente, feito homem, levado a julgamento, no estilo dos julgamentos na sua época, sendo acusado injustamente com acusações mentirosas por homens corruptos, invejosos. E como Cristo Jesus, diante deles, se comportou em relação a si próprio. Jesus se calou, ficou em silêncio. Eu não vou entrar aqui no mérito quanto a seus outros seguidores, do poder de Deus e dos anjos naquele instante. Foco agora na pessoa do Deus homem, Jesus Cristo. Ele não falou uma palavra a cada acusação falsa. Para quê? Para que responder a mentiras, a falsos clamores? Nada. Muito antes de Jesus, o profeta Jeremias já tinha dado esse exemplo. Quando um falso profeta, Ananias, falsamente profetizou paz ao povo judeu em Jerusalém, dizendo que na época do exílio da Babilônia, eles não ficariam nem 2 anos exilados e voltariam para a terra de Judá. No capítulo 28, diz que Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho, depois que Ananias profetizou paz. E Jeremias só foi abrir a boca depois, quando Deus mandou.
E aqui no julgamento de Jesus e a sua subsequente condenação, Jesus manteve silêncio também, diante de falsas afirmações. O ponto do próprio líder daquele julgamento, o sumo sacerdote, perguntar a Jesus: ué, você não vai responder nada? E Jesus manteve-se impavidamente silente. Mas então, aí vem o que o sacerdote pergunta para Cristo: você é o Messias? O filho do bendito? Aquele tribunal põe na mesa um fato verídico. E aí? O que Jesus fez diante da verdade quando exposta? Diante da verdade, questionado quanto à verdade, então Jesus se manifesta, quebrou o silêncio. O detalhe aqui, essa verdade é a respeito da própria pessoa de Jesus, inclusive. Não a respeito de um fato, mas a respeito dele, da sua pessoa. E consideremos o que Jesus responde diante de todo o tribunal. Eu sou. Você é o Messias? O Filho do Deus bendito? Eu sou. Aqui, Jesus não está dizendo apenas: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Aqui, Jesus está dizendo: eu sou. Eu sou o que enviou Moisés ao Egito para liberar o meu povo do faraó. Lá em Êxodos 3, de 13 a 14, quando Moisés perguntou para Deus, que apareceu para ele na sarça ardente. E Moisés não queria ir quando Deus o incumbiu de ir para libertar o povo da escravidão no Egito. E Moisés falou: mas o que eu vou falar para o povo quando eu falar que Deus me enviou, Deus dos vossos pais me enviou a vós outros? Eles me perguntarem qual é o nome desse Deus, o que eu vou te dizer? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Foi este eu sou que Jesus respondeu ali diante do seu julgamento. Ao responder eu sou, Jesus estava confirmando o que ele ensinou durante todo o seu ministério na terra, que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E então ele conclui essa declaração que ele é o Deus, eu sou o que eu sou, o mesmo Deus lá dos seus antepassados. A sua plena identidade divina, ele diz, ele afirma e ele afirma com o que ele fará no futuro, em que todos os olhos verão, os olhos daqueles que estão ali julgando a ele, e os nossos olhos também, os meus e os seus, não duvidem, não se iludem. Jesus afirmou: e vocês verão o Filho do Homem, eu que sou, assentado à mão direita do Todo-Poderoso e voltando dos céus entre as nuvens. Jesus não perde tempo, nem energia, nem fosfato, nem a sua santidade, nem a sua palavra eterna, com mesquinharias nem mentiras. Jesus é a própria verdade, seu interesse é somente a verdade. Ele veio para manifestar a verdade, para se manifestar à humanidade, para que, conhecendo-o, nós creiamos, aqueles que no seu tempo crescem, e nós, ao tomarmos conhecimento de tudo que ele fez e faz e fará, também creiamos. E naquele instante do seu julgamento, para cumprir tudo o que foi dito a seu respeito, Jesus declarou sua identidade como totalmente homem, totalmente Deus, totalmente Salvador e totalmente Senhor, ao declarar eu sou, ao afirmar o seu lugar, que é ao lado do Deus Todo-Poderoso, à direita de Deus nos céus, onde estaria de volta, onde está e de onde voltará. E sabe o que é chocante? Jesus foi condenado por declarar a verdade. A condenação de Jesus foi ter falado a verdade a respeito de si mesmo. E nós? Primeiro,
não temos sido condenados por nada, mas merecemos condenação eterna por nossos pecados. E podemos até em algum momento sermos acusados de falar isso ou aquilo, defender este ou aquele, mas sinceramente a troco do quê? Para quê? O que este ou aquele já fizeram por nós? Ou fazem por nós que realmente valha nosso esforço, nossa energia, nosso intelecto, nossa capacidade? O que realmente precisamos falar, postar, defender, usar nosso tempo, nossa energia, nossas emoções. Só há uma verdade a ser declarada, proclamada, defendida, memorizada, vivida, espalhada. E que é necessária para todas as pessoas. É a verdade que dá a vida eterna. É a verdade que dá plenitude agora e eternamente. Pelo menos a verdade que deve ser declarada por aqueles que se chamam cristãos. Cristão significa seguidores de Jesus Cristo. A única verdade é o próprio Jesus Cristo, a verdade que ele próprio declarou ao sumo sacerdote no momento do seu julgamento e que serviu para ele ser condenado à morte de cruz. E qual seja essa verdade? Jesus é o Deus que liberta cativos e oprimidos. Cativos e oprimidos do reino das trevas do pecado e os transporta para o reino da luz e do amor de seu Filho Jesus, onde ele é o Rei e Senhor. Jesus é aquele que reina à direita de Deus Todo-Poderoso, que é o Criador de todas as coisas. Jesus é aquele que há de voltar para julgar vivos e mortos e buscar para si os que creem em sua pessoa, em sua cruz, em seu túmulo vazio, em sua presença humana gloriosa junto do Deus Pai eterno nos céus. E Jesus é o que dirige seus fiéis pelo seu Espírito Santo, para que busquem uma vida digna e coerente em conformidade com a santidade do Pai, na palavra viva, que é a palavra que ele deixou escrita. Que Deus agracie a cada um de nós e nos guie a toda a verdade. Deus te abençoe.